Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Em janeiro de 2007, tive a possibilidade de me deslocar a Goa para participar num congresso internacional sobre São Francisco Xavier, que assinalava os 500 anos do seu nascimento, em 1506, em Xavier, em Navarra. E a participação nesse congresso, em que fiz uma pequena intervenção que tinha como objetivo fazer uma leitura teológica das cartas de São Francisco Xavier, foi-me dada a possibilidade de entrar um pouco na grandeza dessa grande obra que foi a obra evangelizadora de São Francisco Xavier na Índia até ao Japão. E das suas cartas, que são muitas, que ele escrevia da Índia a Santo Inácio de Loyola, que era naturalmente o seu superior-geral da Companhia de Jesus, que então estava a dar os primeiros passos, ao rei de Portugal, Dom João III, que o tinha enviado para as Índias como seu embaixador, e aos confrades que ele tinha, sobretudo em Goa. Nestas cartas, ele relatava a sua ação evangelizadora, os batismos que fazia, as conversões, no fundo, a sua metodologia de evangelização, que era extremamente simples. Era ensinar as pessoas a rezar. Toda a sua catequese era uma catequese orante. Ele ensinava a rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria, a Glória ao Pai, a rezar o Credo, etc. Esta intuição evangelizadora é muito interessante porque diz-nos desde logo que toda a evangelização deve levar os crentes a rezar, a louvar, a agradecer a Deus as suas maravilhas. Portanto, nós temos nestas cartas de São Francisco Xavier, ao rei de Portugal, a Santo Inácio e aos seus confrades, toda a riqueza da sua ação e também a sua pedagogia de evangelização. Ele chegou até ao Japão. A ideia que também tinha, que eram os objetivos do próprio Santo Inácio, com certeza era chegar à China. Mas para chegar à China, eles pensavam que o melhor modo seria através do Japão. E por isso São Francisco foi até ao Japão e depois tentou entrar na China, o que não conseguiu. Morreu às portas da China. Destas cartas de São Francisco Xavier, houve uma particularmente que me impressionou e que de certa maneira dá a síntese da sua evangelização e de certa maneira nos ajuda a entender e até a perceber não só o que era a missão evangelizadora e a sua pedagogia e a sua metodologia de evangelização, mas também que tem com certeza alguma validade para nós. De facto, a convivência com os santos no passado ajuda-nos a perceber também o presente. Ora, nesta carta que ele escreveu em 1549 aos seus confrades que estavam em Goa, ele, entre muitas coisas, fala da amizade que conseguiu estabelecer com alguns monges do Japão, particularmente com um deles que se chamava Ninsky, e que significa, este nome Ninsky significa coração da verdade, que já era um venerável ancião com 80 anos, ou mais de 80 anos. Pela sua surpresa dele e dos monges, que Francisco Xavier tinha percorrido tantos quilómetros, milhares de quilómetros, desde Portugal até à Índia e ao Japão, só para lhe falar das coisas de Deus e para anunciar a salvação que nos tinha trazido Jesus Cristo, o Salvador Jesus Cristo. Falar das coisas de Deus, anunciar a salvação em Jesus Cristo. Este era
o conteúdo essencial da sua evangelização. Não tens mais nada para nos trazer, foi só isto que nos trouxeste, diria o monge Ninsky, coração da verdade. Não há mais nada? Não há mais nada. Isto é o mais importante. Então, e a cultura, a civilização, a ciência, a tecnologia, a filosofia e as artes da Europa cristã não têm assim interesse? Sim, tem muito interesse. Mas não é o essencial. O mais importante são as coisas de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Que ele tinha, São Francisco Xavier tinha percebido desde o momento em que encontrou São Inácio de Loyola, que estava em Paris quando Francisco Xavier era professor no Colégio de Santa Bárbara. E já era muito famoso, um lente, um professor muito famoso, com um futuro muito promissor. E Inácio de Loyola estava em Paris para estudar teologia, já no processo da sua conversão, que o levou à fundação da Ordem dos Jesuítas, da Companhia de Jesus, e inscreveu-se, matriculou-se no Colégio de Santa Bárbara, não só para ouvir as lições dos grandes mestres, mas sobretudo ouvir o grande mestre, que era Francisco Xavier. E ficou muito impressionado. Era de facto um jovem professor brilhante, e Inácio de Loyola percebeu, intuiu, que em Francisco Xavier poderia ter um companheiro muito importante na sua obra. E como é que fez? Sempre que pôde, sempre que pôde encontrar-se ou estar com Francisco Xavier, dizia-lhe aquela frase do Evangelho em que Jesus diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua alma. E à força de repetir esta frase do Evangelho, que no fundo chama a atenção para o facto de que Deus é o que é o essencial na nossa própria vida, e podemos ter o mundo inteiro, mas se perdemos a nossa alma, e a nossa alma perde-se, se afasta de Deus, porque Deus é o sumo bem, Deus é a vida. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vim para que tenha em plenitude, e portanto fora de Deus não há vida. E à força de repetir esta frase, essa frase entrou no interior de São Francisco de Xavier e acabou por mudar a sua vida. E ele deixou a sua atividade docente no Colégio de Santa Bárbara e fez-se companheiro de Inácio de Loyola, primeiro até Roma, vivendo na extrema penúria, servindo nos hospitais, depois vindo para Portugal, e de Portugal, no tempo do rei Dom João III, foi enviado por ele como embaixador para as Índias. E foi nessa qualidade que ele chegou também ao Japão. Portanto, ele percebeu, e foi isso que ele comunicou, que ele partilhou, que anunciou a Ninsky, que as coisas de Deus e a salvação em Jesus Cristo é o mais importante, e tudo o resto virá por acréscimo. E foi essa a razão que o levou até à Índia e ao Japão. Não tens mais nada para nos transmitir? Só isso. Isso é o mais importante. Falar das coisas de Deus, anunciar a salvação em Jesus Cristo. Ora, isto é muito importante para nós hoje, porque aquilo que se realizou há 500 anos, na altura em que eu tive conhecimento destas cartas de São Francisco Xavier, e neste congresso que estive em Goa, em janeiro de 2007, isso que São Francisco Xavier viveu, é isso que nós hoje ainda somos chamados a viver. Os santos do passado são para nós um exemplo. Aquilo que Deus realizou neles é o mesmo que pode realizar em nós, se nós tivermos a mesma atitude de abertura e disponibilidade, se tivermos o coração aberto e disponível para acolher esta mensagem. De facto, anunciar aos homens que eles são amados de Deus é o mais importante. E enquanto nós não formos capazes de descobrir este grande amor que Deus tem por nós, vendo sinais disso na nossa vida, não alcançamos ainda o princípio fundamental do mistério cristão, que é a salvação em Jesus Cristo, a paz. Nós, neste tempo de Natal, preparamos-nos para ouvir aquela proclamação dos anjos na noite de Natal.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas. A glória de Deus, no fundo, é a vida do homem, como dizia Santo Ireneu. A glória de Deus é que o homem viva, mas a vida de Deus é a vida do homem, é a visão de Deus. Aos homens de boa vontade, aos homens que Deus ama, aos homens amados de Deus. E foi isso que impressionou este monge do Japão, Ninsky, o coração da verdade. Foi isso que realmente me tocou profundamente e que fez com que São Francisco Xavier seja realmente uma referência para mim nesta galeria das figuras nobres da santidade na Igreja. Era isso que eu gostava de partilhar convosco neste vídeo, a grande figura de São Francisco Xavier. Vamos concluir o nosso encontro com aquela oração a Nossa Senhora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Se é a primeira vez que visita este meu canal, agradeci-lhe que tocasse no sininho para receber as notificações, desse o seu like, o seu gosto e se inscrevesse para que este canal possa desenvolver-se, possa afirmar-se e possa continuar a ter este púlpito e esta cátedra para partilhar com os que me visitam os mistérios cristãos. Deus o abençoe. Até à próxima.